Olá, irmãos. Quero desejar primeiramente uma boa noite a todos. Também dizer que eu me chamo João Paulo, sou discípulo do Senhor, vivendo o processo de restauração. Processo esse que costumo dizer que é árduo e desafiador, porém bastante recompensante, pois quando eu vejo os benefícios e o resultado desse processo, desse projeto na minha vida, me alegro muito em ver o quanto Deus tem sido misericordioso para comigo, o quanto tem me ajudado. E uma frase que eu gosto muito de usar é que eu não sou quem eu gostaria de ser, mas quando eu olho para trás eu vejo que também eu já não sou quem eu era antes. E isso alegra muito meu coração em saber que ao longo dos anos eu tenho passado por esse processo de transformação, de evolução. E sou muito grato ao Senhor por ter trabalhado na minha vida dessa maneira. E hoje me encontro com a oportunidade e com a missão de mais uma vez trazer, em mais um domingo, a reflexão para as nossas vidas, tirada aqui da Palavra de Deus, dentro desse tema que nós estamos trabalhando já desde o início do ano, que é a temática aí sobre família, e abordamos já diversos assuntos. Eu particularmente já tratei já de casamento, vida conjugal, deveres conjugais. E a última vez que eu estive aqui, com essa oportunidade, eu tratei sobre a questão do divórcio. E hoje eu também quero trazer aqui um subtema, dentro do tema da família, que é exatamente sobre a criação de filhos, sobre a questão dos filhos. Eu vejo hoje que é uma necessidade muito grande de nós nos aprofundarmos sobre esse tema, sobre esse desafio na questão dos filhos, tendo em vista que os filhos de hoje são os pais de amanhã, são os avós de amanhã e assim por diante. O que eu faço com meu filho hoje, o que eu dou para o meu filho hoje, vai refletir no que ele será amanhã. Então eu vejo uma necessidade muito grande de nós estarmos aí inteirados desse assunto, tendo em vista também que hoje essa questão do tratamento com os filhos e da dedicação na criação dos filhos, hoje parece que está ficando aí em segundo plano, quando não em terceiro, quarto, até em último plano, pois a verdade é que nós temos colocado muitas coisas à frente dessa missão e lá na frente nós nos deparamos com filhos mal criados, nos deparamos com filhos frustrados e quando menos esperamos, estamos aí com um filho aí altamente problemático e fazendo aquela velha pergunta: aonde foi que nós erramos? Aquela pergunta emblemática, né? E onde nós erramos é muito simples. O fato é que nós não demos e não damos, mas ainda é tempo ainda de começar a dar uma importância sobre isso. Não demos a importância que deveríamos dar na criação dos filhos. E isso se intensifica cada vez mais quando nós temos nossos filhos dentro da igreja, e aí nós totalmente nos anulamos na criação dos nossos filhos, entendendo assim, creio eu, que é a igreja que tem a obrigação de educar, de ensinar a parte espiritual e até a parte familiar, dos direitos e deveres que os nossos filhos têm. Nós atribuímos totalmente esse dever à igreja, e quando na verdade não é.
Nós acompanhamos aqui na Escritura que a obrigação, o dever de educar e ensinar os nossos filhos para onde é que ele tem que ir é nosso quanto pais, né? E hoje nós deixamos os nossos filhos à mercê das instituições, tanto a igreja como também a escola. Achamos nós que a escola tem aí o dever de instruir, de ensinar, de conduzir os nossos filhos aí e preparar os nossos filhos para a vida. E nós falhamos nisso porque a escola tem o único dever de ensinar pedagogicamente. O dever de ensinar os nossos filhos a ser cidadãos, a ser pessoas boas, pessoas realmente contribuintes da sociedade, esse dever é nosso. E, infelizmente, isso saiu do coração dos pais e, em alguns casos, nem entrou, porque o que nós vemos hoje é filhos totalmente largados, dispersos, vivendo aí a Deus dará. E nós não podemos nem dizer que são como Deus criou batata, porque Deus criou batata de uma maneira muito especial, né? Então, muito perfeita. Então, realmente, o fato é que nós estamos negligenciando o nosso papel de pai, de mãe, o nosso papel de pais, e deixando aí e querendo que as instituições, igreja e escola, tomem de conta dos nossos filhos e o eduquem e o ensinem e o conduzam aí em um papel que, na verdade, é nosso. É o nosso dever de pai, de mãe, de conduzir e ensinar os nossos filhos naquilo que nós queremos que eles sejam, que eles façam. E olhando para a Bíblia, eu me deparei com um texto aqui muito interessante, que fica lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27 e 28, que diz que, Ana falando, né? Era este menino que eu pedia, ou este filho que eu pedia. E o Senhor me concedeu. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali ela adorou a Deus. E analisando, vendo esse texto, como muitos outros que tem na Bíblia dentro dessa perspectiva, nasce uma pergunta. O que é que nós temos para os nossos filhos? O que é que nós planejamos para os nossos filhos? Porque, para entender melhor a história, Ana ela era casada com Eucana, que era um homem rico e influente, né, daquela época. E Eucana ele tinha duas mulheres. Uma era Ana e a outra era Penina. E Penina tinha filhos. E Ana já não tinha. E Ana ela vivia muito frustrada, porque ela não tinha filho, não conseguia ter filhos. E Penina tinha filhos. E todo ano, quando eles saíam em direção ao tabernáculo para oferecer os sacrifícios, Eucana, ele, apesar de amar muito a Ana, mas enchia Penina de presentes e os filhos de Penina, e Ana ficava sem receber muitas coisas, só mesmo o presente dela. E como se não bastasse a angústia daquela mulher, a outra, a Penina, ficava zombando da Ana porque ela não conseguia ter filhos, e aquilo entristecia muito o coração de Ana. E o porquê entristecia? Porque eu acho que é o mais normal do mundo, um casal, quando se casa, ele querer filhos. Na verdade, uma família ela só é realmente 100%, podemos dizer assim, composta de família, quando nascem os filhos. Então, é o casal, é o desejo de todo casal, pelo menos normalmente falando, é que realmente tenhamos filhos, tenham filhos. E, inclusive, tem alguns aí que, dentro da esterilidade, um dos dois, usam aí meios científicos, medicinais, para que se chegue a esse projeto.
e alguns conseguem realizar essa proeza. E no mais, o que eu quero dizer é que a alegria completa de um casal, socialmente falando, é quando acontece a chegada dos filhos. Então é algo muito especial. Eu me lembro como se fosse hoje, ainda a chegada do meu primeiro filho. Na verdade, foi uma filha, a Giovana, né, hoje com 16 anos de idade. Mas eu me lembro muito bem como fosse hoje, o primeiro dia, quando eu estava prestes ali o nascimento dela. Foi uma noite para mim muito especial, não consegui dormir, passei a noite em claro e rodando de casa para a maternidade, para saber se já tinha nascido, e a alegria foi grande de quando eu soube que tinha nascido. E não foi diferente nos dois outros, do Gabriel e do Pedro Lucas. Também foi um motivo de muita alegria, porque é alguém novo na família, algo que estava aqui dentro de mim, né? E unido entre o amor entre mim e minha esposa, foram procriados aí os filhos. Mas a questão é, se resumiu só em alegria, quer dizer que hoje eu me dedico, assim como Ana, que era louca para ter filhos, e hoje tem muitos casais que também vivem aí esse dilema de não poder engravidar e até que conseguem engravidar, mas fica aquela pergunta: e agora? O filho nasceu, o que é que eu vou fazer com esse filho? E algo muito interessante eu vi aqui, o que aconteceu na vida de Ana, porque Ana, ela teve, Deus concedeu um filho a ela, e ela dedicou esse filho a Deus. E quem foi Samuel? Samuel foi o filho de Ana. E esse homem, ele foi o último juiz e o primeiro dos profetas depois de Moisés. Um homem muito influente, inaugurou o período monárquico da era dos reis, quando ungiu Saul primeiramente a rei de Israel, e depois veio ungir Davi, rei referência até hoje, lá em Israel, pelo coração que tinha ele, segundo o que o nosso Deus procurava. Então, Samuel, ele foi um homem de muita influência. E não tinha nem referência para isso, tendo em vista que ele foi criado ali, cresceu aos pés de Eli, e Eli foi e está hoje registrado nas Escrituras como um profeta, um sacerdote negligente, com os filhos e tudo, mas Deus, ele tinha um chamado especial na vida de Samuel, e não somente isso, mas a sua mãe, Ana, consagrou a vida de Samuel a Deus. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. O que é que a maneira como nós estamos conduzindo nossos filhos, porque a Bíblia diz, lá em Provérbios, que se a gente ensinar o caminho que o nosso filho deve seguir, mesmo que ele esteja grande, mesmo assim ainda não vai se desviar desse caminho. Em um trecho, também no Antigo Testamento, quando fala-se da lei, o escritor diz que nós devemos ensinar a lei para os nossos filhos no caminho de casa, na volta para casa, na hora de dormir, na hora de acordar. Então, eu vejo, dentro das Escrituras Sagradas, que realmente existe um dever que, diga-se de passagem, está esquecido da parte da gente, um dever dos pais de ensinar, de sentar com os filhos e ensinar para os filhos aquilo que deve fazer. E repito o que eu disse no início, mas infelizmente nós estamos deixando esse dever e deixando essa responsabilidade nas mãos das instituições. E é aí que nós estamos espalhando, porque a igreja, apesar de ser um lugar espiritual, um lugar que trata da vida dos filhos, dos pais, das pessoas como um todo, mas a igreja, aqui, eu estou falando aqui da reunião, só são 2 horas nos dias de atividade. Aqui, no nosso caso aqui, são apenas 8 horas semanais. Então, são o quê? O dia tem 24 horas. Não é nem um dia dedicado por semana à criação dos nossos filhos. E como é que nós vamos deixar
os nossos filhos crescerem simplesmente com o que a igreja ensina. O que é que eu quero dizer com isso? É que falta no nosso dia a dia o nosso dever de pais cristãos de sentar com os nossos filhos no dia a dia, na nossa casa, nas nossas viagens, nossos passeios e ensinar os nossos filhos a respeito das verdades do Senhor. O que nós estamos fazendo é esperando que essas 8 horas semanais, isso se nós participarmos e trouxermos nossos filhos toda semana, os quatro pilares, nós estamos esperando que isso supra a necessidade espiritual dos nossos filhos, quando na verdade nem a nossa própria. Se a gente se quiser sobreviver só dessas 8 horas semanais, ainda não é suficiente para nós adultos, pais, nos manter de fé, aliás, nos manter de pé diante das dificuldades. Quanto mais uma criança, a gente espera que uma criança, um adolescente, um jovem, se mantenha aí firme diante das investidas do inimigo, diante das ofertas do mundo, se alimentando simplesmente dessas 8 horas semanais. São 32 horas mensais de instrução para eles. E aí vem a pergunta, e o restante nós estamos fazendo o quê? Porque eu falando como eu, cristão, individual, eu tenho certeza absoluta que eu não tenho condições de sobreviver a esse mundo tenebroso, as ofertas que eu recebo diariamente, as investidas de Satanás, se eu sobrevivesse só simplesmente dessas 32 horas mensais de atividade aqui na igreja, de instrução. O que tem me ajudado a me manter nesse processo, o que tem me ajudado a ficar firme diante dessas investidas, é exatamente a devoção que eu tenho ao Senhor extra-igreja. Quando termina as atividades aqui, no meu dia a dia, aí é é aí onde está a diferença. O diferencial para o cristão se manter de pé é exatamente o que ele faz depois daqui, depois da atividade da igreja. E é uma tolice nossa, uma falta de sensatez, em achar que os nossos filhos vão ser crentes simplesmente porque foram criados dentro da igreja, cresceram aqui dentro, quando na verdade eles vinham para a igreja, participavam ali das 2 horas por dia, repito, dos dias de atividade, como aqui nós estamos 4, vou repetir, são 8 horas semanais e 32 horas mensais de programação, e nós achamos que isso vai ser suficiente para conduzi-los no caminho do Senhor, quando a Bíblia nos orienta que aonde nós estiver, aonde nós andar, aonde nós entrarmos com Ele, a gente esteja todo o tempo ensinando e falando a respeito das leis do Senhor e daquilo que o Senhor quer para a vida dos nossos filhos. Então, isso eu estou falando de igreja. Se for para a escola, já é um outro patamar, porque a escola, ela hoje, principalmente no dia de hoje, ela se preocupa simplesmente com a parte didática, de ensinar português, matemática, geografia, história e por aí vai. Em treinar os nossos filhos para ser uma fonte de conhecimento que vai ajudar ele a passar aí no concurso público, a entrar num emprego bom, mas de maneira nenhuma vai ajudá-lo no quesito caráter, né? No quesito ser humano. A única instituição ainda, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, que ainda tem condições de ensinar o filho para onde é que ele tem que ir, é a família. Então, nós estamos pecando aí, porque a instituição responsável para educar o filho, para colocar o filho no bom caminho, para direcionar o filho para onde o filho tem que ir, é a família. E nós estamos deixando a desejar nesse ponto, porque nós não estamos tendo a dedicação necessária para conduzir os nossos filhos naquilo que ele tem que ser feito de acordo com a vontade de Deus. E olhando para esse exemplo aqui da Ana, me despertou realmente a me dedicar mais nesse ministério, nessa questão do ensino aos meus filhos quanto à vontade de Deus para a vida deles, porque eu não me dedico como deveria me dedicar, mas eu também não espero simplesmente pelas instituições
quanto à formação de caráter dos meus filhos. Eu sempre, em momentos oportunos, eu procuro realmente a conduzi-los e orientá-los naquilo que Deus tem me desafiado. Porém, reconheço que ainda falta muito ainda para chegar dentro daquilo que Deus projetou. Então, assim, analisando toda a história e vendo em que Samuel se tornou, em o tamanho do profeta que ele foi, o tamanho do juiz, as grandes coisas, os grandes feitos que Samuel fez, de acordo com a vontade de Deus, eu vejo tudo saindo daqui, do momento em que eu peguei o meu filho e consagrei ao Senhor. E hoje eu vejo muitos pais preocupados em aterrissar o filho. Tipo, eu não quero dizer com isso que agora eu não posso formar um filho meu, não posso querer que um filho meu faça uma faculdade, não é isso que eu quero dizer. Mas que seja um formado crente, que seja um engenheiro crente, que seja um professor crente, que seja um doutor crente, um advogado crente, e seja lá o que for a formação que você queira para o seu filho, mas que nós venhamos ensinar aos nossos filhos que a prioridade, a primazia de tudo é o Evangelho, é a palavra de Deus, é o serviço ao Senhor, porque não adianta nada eu dedicar ao meu filho e pegar o meu filho e querer formar o meu filho, seja lá o que for, um cientista da NASA, não sei o quê, mas se ele for um analfabeto espiritual, se ele for um analfabeto bíblico, isso não vai servir de nada para a vida eterna dele. E hoje eu vejo muitos pais crentes se preocupando em fazer do filho isso. Eu nunca vi falar que alguém chegou para o pastor e disse: pastor, eu queria que o senhor me orientasse aqui, me dissesse aqui como é que eu posso fazer para meu filho ser um profeta. Como é que eu posso fazer para meu filho ser um pastor? Como é que eu posso fazer para meu filho aqui ser um presbítero bom, um diácono bom na igreja, um bom servo de Deus? Eu queria que o senhor me orientasse isso, eu queria que o senhor me ensinasse, me mostrasse aqui dentro da Bíblia o caminho que eu posso seguir para que meu filho venha a ser um grande homem de Deus. Eu nunca vi mães, pais chegar para qualquer líder da igreja e pedindo esse tipo de orientação, de como fazer o filho a se tornar uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Muito pelo contrário, o que eu tenho visto e presenciado são pais, mães matarem chamada dos filhos. Filhos que têm uma chamada específica, uma chamada ministerial, e serem impedidos de exercer aquela chamada, de exercer aquele ministério, porque tem que se dedicar aos estudos, tem que se dedicar aos livros, aos concursos, aos cursos, e joga o filho ali dentro de uma universidade, e absolve todo o tempo dele, e cobra estudo, e cobra nota, e cobra tudo. E o filho acaba sendo sufocado por aquele projeto e Deus fica lá em último plano. E depois nós vamos ter ali um filho engenheiro, formado, inteligentíssimo, mas sem vida com Deus nenhuma, sem conhecimento bíblico nenhum, totalmente frustrado quanto às coisas de Deus. Em alguns casos, às vezes até revoltado, porque queria ter servido ao Senhor, mas os pais lá no passado não deram condições para isso e acabaram foi desviando o garoto, a garota. E hoje nós temos aí hoje diversos casos assim. Eu mesmo já presenciei alguns casos em que a pessoa era totalmente, o rapaz, a moça, totalmente dedicado às coisas de Deus, mas os pais tiraram esses filhos da presença do Senhor para jogar no mundo e orientá-los ali a buscar ali uma formatura, uma formação a qualquer preço, tirando totalmente esse filho da presença de Deus. E digo mais uma vez, que não é errado eu formar o meu filho, mas que eu busque formá-lo dentro do temor do Senhor, mostrando sempre que o caminho excelente é o caminho do Senhor, e não fazendo como, infelizmente, alguns pais fizeram e fazem até hoje. Muito pelo contrário, pega o filho dedicado na obra e acabam
sufocando ele com as coisas desse mundo e tornando ali um filho totalmente afastado da presença de Deus. Então, assim, dentro dessa perspectiva, eu aconselho, e Deus nos chama, a nossa responsabilidade, a exatamente ver, eu queria que você fizesse essa pergunta nessa noite, o que você está fazendo com o seu filho? Como você está orientando o seu filho? É esse tipo de pergunta que nós temos que fazer hoje, por quê? Porque o mundo é mau. Os dias são maus. A cada dia que passa, nós estamos vendo o mundo tragando jovens com depressão, jovens com ansiedade, com síndrome do pânico. Eu conheço jovens hoje de 12, 13 anos, 14 anos, já com problemas psicológicos, emocionais terríveis, pela forma que os pais os conduzem dentro das suas casas. E isso é muito assustador, porque qual a geração que nós estamos criando para o futuro? Como serão esses futuros pais? Como serão essas futuras mães? Será que nós estamos realmente entendendo a nossa missão como pai, como mãe, que é de realmente dedicar ali um tempo? Eu particularmente, depois dessa reflexão, eu pretendo dedicar o máximo de tempo possível que eu tiver com os meus filhos, mas mediocremente falando, será que eu estou pelo menos na média? Será que eu estou dedicando pelo menos ali a metade do meu tempo disponível que eu tenho para orientar o meu filho e orientar em quê? Em que é que eu estou ensinando meu filho a ser o quê? É essas perguntas que nós temos que fazer hoje. Por quê? Porque Deus vai nos cobrar isso. Deus ele nos abençoou com os nossos filhos. Filhos que, em alguns casos, nós não pedimos, assim, não imploramos a Deus pelos filhos, mas vieram e é bênção do Senhor. Em alguns casos aí que eu conheço, foram anos de oração, pedindo a Deus que desse um filho. Eu conheço a história de mães estéreis, que eram estéreis, e Deus abriu a madre, abriu a maternidade daquela mãe, e ela veio a ser mãe, e veio o filho e abençoou aquele lá. Mas, na maioria dos casos, parece que a bênção era só o filho nascer. E em alguns casos também parece que foi um fardo. E eu quero hoje abrir essa reflexão para a nossa vida. Em que nós estamos se dedicando, como nós estamos se dedicando para os nossos filhos e para que nós estamos criando nossos filhos. Para ser o quê? Eu queria que você, dentro da perspectiva que nós lemos no texto, de que Ana recebeu o filho do Senhor, se alegrou com a chegada desse filho e dedicou esse filho na obra de Deus, e Samuel cresceu na casa do Senhor, cresceu dentro do templo, ouvindo a voz de Deus, e Ana vinha ali periodicamente visitá-lo e trazia roupas novas para ele. E diz que, lógico que isso é um caso extremo, de que a mãe simplesmente abandonou, largou ali o filho no templo mesmo para ser criado pelo sacerdote, mas abandonou não, né? Essa palavra, realmente deixou o filho lá com essa finalidade, mas não abandonou porque anualmente ela vinha visitar o filho e ver como o filho estava crescendo. Mas vamos pegar aqui essa ideia e realmente colocar o nosso filho na presença do Senhor, a realmente dedicar os nossos filhos na presença de Deus, consagrá-lo de verdade, né? E orientar, dizer: meu filho, eu quero que você seja um homem de Deus, eu quero que você seja uma mulher de Deus, eu quero que você se dedique à palavra, à leitura. E sempre quando eu vejo o meu filho, o mais velho aí, digo dos homens, né? O Gabriel, que vive aqui na igreja com a gente, quando eu noto que a Bíblia dele está ali largada já há alguns dias, e aí, mas não está mais lendo a Bíblia não? O que é que está acontecendo? Né? E ele tem um teclado, nós compramos um teclado para ele aprender.
E quando foi um dia desse, eu falando para ele, Gabriel, todo dia eu quero que você pegue um hino, cara, e toque nesse teclado. Eu quero que você desenvolva isso. Se você tem convicção de que Deus colocou isso no seu coração, eu quero que você desenvolva isso. Então, assim, eu tenho procurado o máximo, daqui o meu exemplo, né? A conduzir o meu filho para as coisas de Deus. Dedicar realmente às coisas de Deus. Ele viaja por aí, vai para qualquer canto, mas assim que chega, eu não dou moleza. Eu digo, ó, troque de roupa e vá para o grupo, vá participar das coisas aí. Essa história de ficar deitado e largado, não. Vá e participe e se envolva. Né? Por quê? Porque eu entendi o meu papel de pai cristão. Eu não posso simplesmente esperar que o meu filho venha crescer dependendo só do que a igreja ensina. Apesar de ensinar bem. Mas tem o meu lado, como pai, lá na minha casa, na rua, onde eu estiver com ele, de ensinar o caminho que ele deve seguir, cumprindo, assim, a palavra de Deus e crendo que se eu fizer assim, de maneira nenhuma, ele vai se desviar do caminho do Senhor. Amém? Eu quero só fazer uma oração para encerrar. Maravilhoso Deus e Pai, quero te agradecer por essa palavra. Quero também nos colocar diante de Ti pedindo graça, porque nós sabemos que a tarefa é difícil, não é fácil. Ainda mais que nós temos muitas ocupações e muitas vezes elas querem nos tirar, meu Senhor, dessa missão de pai. Mas é necessário. Então nos dá força, nos dá discernimento e inteligência, sabedoria para conduzir nossos filhos sempre nos teus caminhos, Senhor, crendo que tu vais zelar pela tua palavra que diz que mesmo quando eu estiver grande, não se desviará dos teus caminhos, Pai. Então, muito obrigado por isso, nos abençoa, nos guarda e nos livre de tudo, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.